Olá para você que é fã de esporte, está começando Linha de Passe, noite de estreia de Neymar, mas não foi com vitória como muita gente gostaria, como o próprio Neymar queria no dia do aniversário dele. 1-1 Santos e Botafogo, teve o gol do Tiquinho, né? É verdade, saiu o gol do Tiquinho aí. Também tivemos a vitória no Clássico Carioca do Fluminense para cima do Vasco, vitória de virada, mas é as imagens, a gente vendo ali, Rincon, Neymar, o Guilherme, batendo um papo ali, terminado o jogo na Vila Belmiro, imagens aqui, você acompanha no Linha de Passe, e o Neymar no dia do aniversário dele, estreando com empate. A gente vai destacar vários momentos do Neymar do jogo, era para jogar só 30 minutos, acabou jogando 50, contando os acréscimos, né? Aplaudido ali pelo torcedor, claro. Mostrou um bom entendimento com o Guilherme, deu muito certo, né? A parceria, como a gente já imaginava que pudesse acontecer, deu muito certo. Vimos um Neymar que amarelou boa parte do time do Botafogo, e isso no final das contas acabou causando a expulsão do jogador do Botafogo. Teve um lance ali que ele quase faz o gol, o goleiro do Botafogo, uma das principais figuras ali do segundo tempo, quase faz um golaço. E os jogadores do Botafogo indo tirar foto com o Neymar, lógico, né? Lógico, né? Sensacional o pessoal ali, comissão técnica do Botafogo, e claro. Vai ser assim durante esses 6 meses que o Neymar vai ficar aí, ó. Todo mundo do Botafogo, os caras estão fazendo fila para tirar foto com ele. E vai ser assim com boa parte desses times, desses elencos, até em clubes maiores, clubes grandes e tal. Claro, vai ter um outro que vai querer tirar uma foto com o Neymar, porque tem muitos jogadores jovens que tem o Neymar como ídolo, como referência, né? E eles vão querer ir lá tirar uma foto com o Neymar numa boa, isso vai ser recorrente. Bom, estou aqui com o Vitor Birner, com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Pedro Ivo Almeida, para a gente falar da estreia do Camisa 10 da Vila Belmiro. Seria legal se a coletiva fosse com ele, né? Não tem essa informação se será ou não. O Caixinha foi expulso, seria muito legal. Dia do aniversário, estreia, Neymar tinha mais que falar. E se ele falar, aí a gente vai. Se ele conseguir sair de lá a tempo, né? Porque vai demorar, viu? Tá todo mundo tirando foto. Foi vista na beira do campo, tem a zona mista, tem a coletiva de imprensa e tem a sessão de fotos no campo. Tem a sessão de fotos. Antes e depois. E com os adversários. Demais, hein? Vitor Birner. Diga. Sua avaliação sobre a estreia do Neymar, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, professor Celso Zelt, Pedro Ivo Almeida, o outro professor aqui à minha esquerda, Paulo Calçade, aos pés das fãs do esporte. A chegada do Neymar, ela é muito grande pelo personagem, ela é muito grande pelo potencial do jogador, ela é muito grande por tudo que ela agrega para o Santos. E eu não sou muito de falar essa coisa do futebol brasileiro e tal. Nesse caso eu digo, porque a mídia internacional, a mídia nacional, todo mundo paralisado para ver um jogo de fase de classificação do estadual contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo de valor minúsculo, apesar do Santos não ter a sua classificação garantida. Está no grupo que, em tese, é o grupo mais fraco até o momento, porque é o grupo com os times com pior pontuação, né? Quem não sabe, o regulamento estadual são 4 times por grupo, e esses times não enfrentam entre si, jogam entre si no grupo. Jogam com os times dos outros 3 grupos. Então, e os 2 primeiros se classificam, e esses 2 primeiros, o primeiro e o segundo, se enfrentam nas quartas de final. Pode ter muita disparidade de pontuação. Então, eu não posso esperar de um cara que está há tanto tempo fora, que ele entre em campo e destrua o jogo contra qualquer equipe. Eu acho que o legal foi ele ter jogado, como você falou, 50 minutos, ter participado do segundo tempo inteiro da partida, não ter sentido nada, ter se movimentado bem, ter feito algumas boas jogadas, ter mostrado porradas, hein? Eu acho que o adversário está ali, cada um está para lutar pelo resultado, né? Desde que não seja sujo, o futebol é um jogo brusco. Então, eu acho que dentro do que a gente pode esperar, eu acho que a estreia foi extremamente positiva. A questão do Neymar, em princípio, não é desempenho, é a parte física. Se fisicamente ele conseguir jogar, se readquirir o ritmo de jogo, tecnicamente, obviamente, ele vai voar. Então, para o que a gente podia esperar, foi tudo muito bem. O cartão de visitas do time do Botafogo para o Neymar foi aquele que a gente viu ali, né? Tomou a bolada ali nas partes baixas, logo que é o primeiro lance do Neymar, né? E ele foi caçado ali, claro. Acho que não teve nenhum jogo sujo, como disse o Birner, mas foi caçado. Às vezes marcação dupla, tripla em cima dele, muitas faltas em cima do Neymar, e mesmo assim provou que está inteiro ali, né? Está inteiro ali, conseguiu desempenhar, claro, não vai ser aquele futebol espetacular ainda, mas conseguiu desempenhar bem os 50 minutos, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Emílio. Abração a você, Calçade, Birner, professor Celso Zelt com a gente, fã do esporte. O Neymar, ele mexe com tudo, né? O Neymar, ele mexe quase com a rotação do futebol brasileiro. Ele impacta o anímico do time do Santos, que vai jogar um clássico um dia depois de uma apresentação, mesmo sem entrar em campo.
ele impacta o cara que está no time dele no primeiro tempo esperando ele entrar, o cara que está ao lado do time dele em campo com ele no segundo tempo, e ele impacta o adversário. O adversário quer contar que ele roubou uma bola do Neymar. O jogo vai ser mais pesado, não é deslealdade. O cara vai estar correndo dobrado. Você, no futebol amador, no futebol de interclasse, no futebol da sua rua, se tem mais gente olhando, se tem um cara muito bom do outro lado, você quer roubar a bola desse cara. A coisa fica um pouco mais disputada, não vi deslealdade. Agora, sobre o Neymar em si, eu estou muito de acordo com o Birner, né? No dia 16 de janeiro, o Jesus disse ao mundo que estava muito preocupado se o Neymar voltaria a jogar bola. Era quase que isso. E no dia 5 de fevereiro, ele está falando algo em torno de 20 dias aí, né? 3 semanas depois, o Neymar está dando um recado de que, olha, falta ritmo. O trato com a bola é muito diferente. A gente está vendo agora. Você viu agora o quase gol do Neymar. Falta ritmo, talvez falte um pouco mais de condicionamento físico. A explosão de outrora talvez pode demorar ou vai ser um pouco abaixo. Agora, o Neymar está para jogo. O Neymar está querendo jogo. O Neymar esteve em campo por 50 minutos, não foi para fazer uma ação comercial, não foi para vender bilhete, ingresso somente. O Neymar tentou. Se ele não conseguiu, foi por conta de boas defesas do zagueiro adversário, foi por conta de uma entrada mais forte, foi porque alguém não acompanhou ali na jogada. Se disse do cartão, né? Da expulsão. O passe do Neymar no lance da expulsão, ele leva toda a defesa para o outro lado, do meio para a direita, e ele vai num passe que pouca gente acreditaria ou iria. Só ali já tem uma confusão. O Neymar vai jogar bola no cenário brasileiro. Vai jogar muita bola. Se vai ser rápido, se vai sofrer com alguma questão muscular, se vai ter que ser poupado, isso é outro papo. Agora, é uma boa notícia. E se ele entrasse em campo 5 minutos também seria, William? Sim. Por tudo que vem envolvendo, desde aquela negociação, desde o dia que o Hilal falou que ele não ficaria mais lá, desde o dia que o Santos o anuncia, desde que ele é apresentado, 5 minutinhos de bola, talvez se desse só um passe, já estaria valendo a pena demais. A gente brigava mais cedo, mas se empatasse, se tiver gol do Neymar, aí um santista amigo meu na bancada falou, não, tem que ganhar, mais importante que o Neymar. Mas o Neymar em campo valeu pra caramba. O Vitor toca num ponto. Demais. O mundo do futebol parou pra saber o que ia acontecer hoje na Vila Belmiro. Vai além do Botafogo, vai além do Paulista. É sobre o Neymar. E o Neymar tá aí. O Neymar tá pra jogo. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a reação do torcedor ali na hora da entrada do Neymar? A gente tem aí, vamos lá? Vamos nessa? Muito bem. Olha, a Natália Ferrão está com a gente, ela está lá na Vila Belmiro, para trazer como é que foi esse clima, como é que foi a reação do torcedor, a expectativa durante o dia, a expectativa durante o jogo, quando o Neymar ali apareceu, ia levantar a plaquinha, o Neymar vai entrar, para trazer um pouco do que foi esse clima. Primeiro eu fico feliz, né, Pedrão, que a Natália está inteira aí, tá bem, tá tudo certo com ela, depois de tudo que aconteceu hoje no F90. É uma palavra né? forte, a gente só tá vendo ali da cintura para cima, né? Meu Deus. Que ela fez que hoje. Ela tá inteira, tá legal, bacana, pronta para trabalhar. E, Nath, seja super bem-vinda aqui ao Linha de Passe, acho que é a sua primeira participação aqui no programa, né? Seja super bem-vinda, bom demais ter você aqui com a gente, viu? Bom, o sorriso não esconde, né, William? Boa noite a você, boa noite aos rapazes da mesa, boa noite também ao fã de esporte. É um prazer gigantesco estar participando do Linha de Passe para trazer um pouco do que foi essa noite aqui, do que foi o dia, do que tinha sido já desde sexta-feira para cá, né? O quanto tudo envolve o Neymar, tudo é o Neymar, quanto a cidade respira esse retorno dele, esse retorno ao gramado, a ansiedade. O torcedor estava muito ansioso por isso. O pedido partiu dele, tá? Para entrar antes, porque a ideia era uma carga de 30 minutos. Ele falou, não, eu quero ir pro jogo, eu quero jogar. E ele entra no intervalo e a festa foi muito gigante. Assim como foi também o primeiro toque na bola dele. A hora que ele toca a primeira vez na bola, pronto, a torcida fez aquela festa, né? Mas o Santos não é só Neymar, não vai viver só de Neymar. Isso vai precisar ser resolvido. E aí eu vou trazer um pouco do parâmetro do que a gente consegue ver aqui da cabine, né? Fora dessa imagem só que a TV traz, mas dessa coisa mais macro. O Santos no primeiro tempo com muita dificuldade de associação de jogada, a jogada não passava pelo meio de campo, o Soteldo deslocado para a faixa central, muitas vezes caindo para o lado esquerdo, tentando chegar mais próximo do Guilherme, mas muita dificuldade. O Santos perde profundidade pelo lado direito, com um bom tempo, é um menino ainda, mas ele é um menino que não costuma ir à linha de fundo, ele traz mais por dentro para tentar fazer essa jogada, aí você tem uma dificuldade de Léo Godoy de fazer a passagem para ser uma opção mais aguda ali pelo lado direito.
O Santos com muita dificuldade no primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu algumas coisas sendo feitas pelo lado esquerdo. Aí o segundo tempo tudo muda a atmosfera, muda a expectativa, os jogadores correm mais, os jogadores se dedicam mais, e estava muito nítido que os jogadores estavam jogando por este momento, para ter o Neymar em campo, e isso ficou muito evidente. Aí muda tudo, né? O Tiquinho centralizado, Guilherme pelo lado esquerdo, Soteldo aberto pelo lado direito, e aí o Neymar você tem atrás do Tiquinho como cara de flutuação, o cara para fazer a movimentação, muitas vezes se aproximando desses jogadores de lado para tentar uma triangulação, um toque e passa ali. É diferente, quando ele pega na bola é diferente, ele tem uma visão de onde o jogador tem que passar, né? Inclusive quando ele chega para fazer o primeiro treino, ele comenta, na verdade na chegada dele para a apresentação, ele fala pro Guilherme, só corre que eu te acho. E é exatamente isso, a sensação é que os outros jogadores vão ter que começar a entender, e aí isso vai acontecer no treinamento, no dia a dia, para os jogadores entenderem a genialidade dele, porque sim, ele é gênio com a bola, ele tem qualidade técnica, a gente vai questionar a condição física, a hora tropeçando na bola, mas chamando muito a responsabilidade. Teve um lance ou dois em que ele chama para si a responsabilidade da finalização. Tem um lance ou dois que ele consegue um passe que muitas vezes só passava pelo Soteldo dessa condição de pifar a bola, de buscar esse jogador que passa no ponto futuro, e muitas vezes era o Guilherme, mas muito se notou isso. Jogadores muito dedicados, muito empenhados para fazer o jogo do Neymar. Óbvio que tem uma aguinha ali gelada nisso tudo, né? O gol acaba saindo empate, mas foi uma entrega dos dois volantes, tanto o Pituca quanto o Rincon, fazendo uma partida correta. No primeiro tempo, o Basso e Luan Pérez também. Era isso, William, a sensação é essa. Os jogadores ansiavam por esse momento, o próprio Neymar ansiava por esse momento, tanto é que ele joga até mais minutos do que estava previsto ou esperado, e ele consegue, mesmo com uma condição abaixo física, que ele tá, isso é fato, ele só vai ganhar a partir do momento que ele conseguir ter minutagem, e isso ele vai conseguir no Santos, mas ele foi abraçado pela torcida, abraçado pelos jogadores, inclusive no momento em que ele, antes da bola rolar no segundo tempo, todos, eu vou falar todos, tá? Todos os jogadores do Botafogo passaram por ele ali enquanto ele estava aguardando a plaquinha levantar, cumprimentaram o jogador, a comissão técnica do Botafogo, jogadores que voltavam para o banco de reservas do Santos cumprimentando o jogador. Então é muito grande, tudo que foi vivido aqui é muito grande e a expectativa é muito grande para a recuperação de um futebol que a gente sabe que ele tem e que vai servir muito também, não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira. Volto com vocês aí, meninos. Nath, esse teu relato é importantíssimo. Eu vou fazer só mais uma aí para você, porque você falou sobre a condição física, a intensidade e tal. É só mais uma para poder te liberar. É justamente esse ponto. A gente sabe, a gente sempre discute aqui. Uma coisa é ver o jogo pela TV, como a gente viu aqui, outra coisa é ver o jogo em loco, como você acompanhou aí. Então eu queria que você desse o teu relato, detalhes sobre a questão física, a questão de intensidade. A gente esperava 30 minutos, ele jogou 50. Como é que você viu isso lá, a partir dos 30 minutos? Se você viu muito, assim, cair mais o rendimento mesmo, se foi uma coisa igual os 50 minutos também, essa movimentação dele também. Eu vi um entendimento já, assim, de cara, o famoso deu match ali com o Guilherme, a gente já esperava por isso, né? Eu fiquei muito atento a isso, que a gente já esperava essa conexão muito rápida com o Guilherme. Isso a gente pôde ver. Mas dessa parte física, intensidade, participação no jogo, movimentação que você pôde ver de perto, o que você sentiu para a gente fazer uma leitura mais física desse Neymar? Inclusive, pegar só esse detalhe antes de entrar nessa parte física, ele conversava muito com os jogadores, conversou muito com o Guilherme, conversou muito com o Rincon, ele chegava próximo dos jogadores, é o líder mesmo, o cara que chama a responsabilidade e fala assim, peraí, olha pra mim e entende o que eu vou falar pra vocês e a gente vai tentar fazer por esse caminho, porque talvez esse caminho seja mais fácil e a gente não corra errado ou não se desgaste de uma forma diferente. Em relação à parte física dele, tá? E aí é uma sensação minha particular, do que eu vi nos 50 minutos que ele teve em campo. O tempo inteiro à disposição buscando o jogo. Se movimentando entre as duas linhas de marcação do Botafogo, buscando se colocar não atrás, muitas vezes o jogador se esconde quando está cansado, muitas vezes se deslocando da marcação e tentando sair dessa marcação tripla e dupla, justamente para ser o cara de opção. Me dá a bola que eu vou distribuir, me dá a bola que eu vou centralizar o jogo, eu vou organizar o jogo. Isso aconteceu os 50 minutos que ele teve em campo. Ele chamou responsabilidade, e isso movimentando em todos os lados do campo.
Ora ele chegava mais na intermediária, ali mais parte do círculo central para tentar fazer a primeira saída de bola ou ajudar nessa construção com os 2 volantes. Então, a minha sensação e a minha percepção é de que ele esteve à disposição, entregue a tudo que ele tinha fisicamente para entregar nesses 50 minutos, ele teve à disposição. Ele não se escondeu do jogo em momento nenhum. Ele estava ali e muitas vezes o que dificultava a associação de jogo com ele era essa marcação que sempre dobrava e chegava até triplicar. Boa, Nath. Obrigado demais aí pelas tuas impressões aí do jogo. Importante quem estava em loco, acompanhando tudo, toda essa emoção. E também com um olhar técnico, olhar clínico ali para o Neymar. Obrigado, viu, queridona? Um beijo para você. Ótimo ter você conosco aqui. Eu agradeço, um abraço a todos vocês e ao Fã de Esporte. Vambora que ainda tô queimada do sol, viu, William? Eu quero meus pães de cará, por favor. Tô aguardando amanhã, viu? Vou levar. Boa, tá aí a Natália Ferrão com a gente. Antes de passar pro Birner, pro Prof, também pro Calçade, uma coisa que você destacava enquanto a Natália falava, né? Os jogadores indo lá, cumprimentando o Neymar, falando com o Neymar, o carinho com o Neymar. Aí você olhou para mim aqui e falou assim, lá fora não tinha isso. A gente pode discutir se é normal, se não é, como ele vai reagir, acho que ele vai gostar disso. Porque o tal do carinho também passa por isso. O Neymar, a gente falava isso durante a semana, desde que ele sai do Barcelona, ele convive com rejeição. Isso. Então essa coisa do jogador reverenciando, o jogador querendo tirar foto, ele vai ter a maior paciência do mundo porque no íntimo faz falta. Ele era o cara que se olhava torto, se xingava, recebia ofensas, ia pro jogo na maldade, e a todo momento era uma provocação Neymar. E aqui ele é reverenciado. A gente pode debater depois se ele poderia lidar melhor com isso, se tem que ser isso, se não tem que ser isso, se é muito paparicado, se não, isso é outro papo, só que isso vai lhe fazer bem. Isso é algo que ele não tinha lá fora, e quando ele fala na coletiva, ele frisa, né? Ele quer recuperar a confiança e ser feliz e ter carinho. Então, acho que está nesse pacote também, essa reverência. É verdade. E importante, né, prof, a gente vê a vontade do Neymar, e não é só pelo que a Nath até relatou, não é só a vontade. Porque o cara pode ter vontade de entrar e não consegue dar conta. É mais o mental e o físico não acompanha ainda. A gente viu as coisas caminharem juntas, né? É isso aí, William. Boa noite, você, companheiros. Na verdade, ele ficou 50 minutos em campo e você abriu esse programa, deve ter gastado uns 2 para descrever participações dele. Sim. Isso foi muito importante. Você fala da vontade, e eu acho que são duas... É um à vontade sem crase e um à vontade. Ele está muito à vontade. Ele está em casa de uma maneira... Além de estar em casa, né? Ele esteve à vontade, por exemplo, naquele Barcelona do trio MSN, até o momento em que ele resolve se desgarrar do Messi para tentar ser melhor do mundo, e nunca esteve à vontade em Paris e nunca esteve à vontade na Arábia. Hoje ele está à vontade, eu arriscaria dizer, não estou dentro da cabeça dele, mas que ele está muito feliz. A partir desse acolhimento. Hoje ele entra com camisa 10 e faixa, literalmente, dada por um jogador, o Pituca, que não saiu do campo. Verdade. Ele ganha uma faixa de capitão, isso não é comum no futebol. Geralmente você passa a faixa de capitão quando você não está mais em campo. Então essa reverência me parece ter feito muito bem para ele. A gente discute muito o Neymar no sentido da crítica, porque é de quem a gente cobra de quem a gente espera, ele tem potencial, né? Então quantas vezes você, torcedor brasileiro, não se pegou falando, pô, Neymar, vamos lá, você tem o principal que é o dom, não tem vontade, não se aplica, não é atleta. E eu acho que o sucesso dele, tanto no Santos ou daqui para frente, a partir desses 6 meses, 5 meses ou mais no Santos, e seleção brasileira, envolvendo a próxima Copa do Mundo, vai passar muito por isso, pelo astral. Ele está com um astral muito bom. Sinceramente, foi mais do que eu esperava. Eu não esperava de um jogador... É um bom ponto. É mais do que eu esperava. Foi essa sensação, sim. Um jogador que passou pela contusão que ele sofreu, eu não estou falando nem da última, a última já é a volta que ele não conseguiu voltar. Sim. Eu estou falando de antes. Ele é um jogador que há muito tempo não rende. E com essa cobrança, com esse potencial, com essa expectativa, eu achei uma estreia muito promissora. Você falou das associações, tentativas de associação com o Guilherme, eram recíprocas. Exatamente. Um procurando o outro, o outro procurando um. Eu acho que o Santos já tem mais do que tinha. O santista claramente vai dormir com essa sensação. O resultado
é ruim contra o pior time do campeonato, mas hoje era um jogo, eu ia dizer de atenções divididas, mas nem dividida é, porque dividido é 50% para cada lado. Não era. Hoje o Neymar era muito mais importante que o jogo. Então, acho que foi uma estreia muito promissora, muito auspiciosa. E eu, como amante do futebol, e como quem trabalha com futebol, fico muito feliz com isso. Eu acho que o Neymar ainda pode oferecer muito desses momentos que ele vem oferecendo, não só nesse Neymar Day, mas nessa Neymar Week, nesses últimos Neymar Days aí, desde que ele acertou com o Santos. Muito bem. Só um detalhe, né? A gente continua aqui falando do Neymar, mas assim, como o Santos continua dependendo muito do Guilherme, né? Então, mais uma boa partida do Guilherme. E que bom. Que bom. O QI futebolístico ali talvez vai explicar essa associação mais rápida, melhor adaptação com o Neymar. Exatamente. Jogando. E hoje teve, para não perder, né, de vista, o Gil entrou em campo também, né? O Gil que teve toda aquela história, vai ser descartado, não vai ficar no Santos, etc e tal. Acho que o Caixinha, a comissão técnica, repensaram. Teve uma solicitação, um pedido em massa da torcida do Santos e tudo. Repensou e o Gil acabou entrando ali também, mais pro final do segundo tempo. Só para destacar algumas coisinhas importantes do jogo também. Mas aí, Calçade, o professor me fez aqui refletir. Isso foi acima da expectativa. Talvez tenha sido. Você concorda com isso ou não? Olá, boa noite. Do jeito que falou o Jorge Jesus, falou do Neymar, você imaginava que ele entraria amparado dentro de campo. Né? Um segurança num braço, outro no outro. De muleta, né? Mas isso é uma coisa, isso é algo que é um vai ter ponto que ser importante. explicado. Só digo que não, a gente precisa aguardar um pouquinho, porque nós estamos falando de um Neymar num Campeonato Paulista, um time que ficou com 10 aos 71 minutos e, né, é uma coisinha um pouquinho diferente de ele estar jogando contra Inter, Grêmio, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Brasileirão. É o que o Santos tem esse ano. Brasileiro e Copa do Brasil. Então, a gente nem sabe se ele vai jogar tanto assim, né? Esses são os adversários do Santos. Fora do Brasil, nós não vamos poder comentar nada porque o Santos veio da segunda divisão. Sim. Mas é mais do que pelo que se falava dele, porque é o seguinte, quando um time da Arábia Saudita que investe o que investiu no Neymar, que pagava o alto salário, abre mão, ele deixa de interessar para essa equipe. Ele volta ao Brasil. O ambiente brasileiro é totalmente diferente, né? Se Cristiano Ronaldo voltasse a jogar em Portugal, seria uma loucura. Se o Messi voltasse a jogar na Argentina, seria um negócio maluco. Acho que até impossível. Não, mas maluco. Não, vamos falar do dinheiro. Acho que tá uma loucura que aconteceu. Exato. Então, é preciso entender que esses jogadores geram um impacto muito grande na terra onde eles nasceram. É diferente o Neymar na Arábia Saudita, se ele fosse jogar na Alemanha, em Portugal, na Espanha, ele é visto como jogador, aquilo que ele pode, ele é visto aquilo que ele pode render. Ele é do tamanho do rendimento dele, embora seja uma figura midiática. É preciso notar isso. No Brasil, ele é tudo e mais um pouco. Ele volta para casa, ele é midiático, ele é um cara que tem, assim, um carisma. Por exemplo, você pega a criançada, tem um baita de um carisma. Os adversários, você vê a quantidade de adversários? Sim. A gente ainda, a imagem cortou, mas talvez ele tenha ficado com mais gente ainda. Veio gente de comissão técnica, vieram todos os companheiros adversários, né? Isso é muito legal. Então, assim, o impacto daqui é diferente de qualquer outro lugar. Eu acho que está muito longe do que o Neymar pode jogar. Está muito longe de jogar um campeonato brasileiro e ser decisivo. Mas o início da caminhada é legal. Eu não estou falando do resultado, evidentemente, né? Não vamos atribuir o resultado ao Neymar. Não. O resultado tem a ver com o Santos e também com aquilo que o Santos, o futuro, que o Santos pode viabilizar. É aquilo que a gente fala, né? É o que a gente fala, né, Calçade? O Neymar sozinho não vai fazer mesmo. Muda bem. A gente já viu no jogo hoje, o Neymar ainda sem as condições ideais ainda já muda bastante. Mas, claro, o Santos precisa trazer reforços. Hoje tomou, aí o exagero, né? O 10º gol de bola aérea no Campeonato Paulista, impressionante. 10º, mas é quase. É impressionante, né? E, de novo, toma gol de uma forma que não tem nada a ver com o Neymar, né? E pelo menos para mim foi uma estreia surpreendente.
positivamente, porque eu assisti a volta dele, né, da lesão, o jogo pelo Al Hilal. E ele, tecnicamente, muito bem no jogo, claro, mas não arriscando dribles, tocando a bola mais de lado, evitando muito contato físico com os adversários. E achei que hoje fosse ser mais ou menos no mesmo tom. Mas, ao contrário do que eu imaginava, ele foi dentro, tentou o drible, disputou, foi caçado, bem ao estilo Neymar. Claro que ainda é muito clara a falta do ritmo de jogo. Felipe Bastos, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Xará. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal de casa. Realmente ele foi pro game, né? Como a gente diz no jargão, ele foi pro game porque ele tentou drible, ele tentou chute, ele armou o time do Santos, ele achou passes improváveis. E é isso que a gente espera dele. Eu vi um pouquinho da entrevista dele também no final. E a felicidade dele de voltar a campo, de voltar a Vila Belmiro. E isso faz com que a gente tenha a esperança mesmo de que o Neymar volte a ser aquele cara que, até ele mesmo, falta ritmo. Não me apressem não, gente, porque eu vou voltar. Me deram agora 45 minutos, daqui a pouco eu vou jogar um pouquinho mais. Até porque ele mesmo disse, né? Para readquirir parte física, e isso é importante pelo jogo dele, né? Precisa muito da parte física. Neymar é um cara especial e ele mostrou isso no jogo de hoje, quando esteve em campo e quando acabou o jogo também. Os jogadores do Botafogo, quando acabou o jogo, todos os jogadores, comissão técnica, foram tirar foto com ele. Porque ele realmente é esse cara especial. Jogou muito bem, para mim, assim, foi surpreendente a volta dele, da maneira de como ele voltou. Teve chance de fazer gol e é um cara assim especial, realmente. E as boas-vindas vieram com o chute nas partes baixas, né, Alex? Os jogadores do Botafogo receberam o Neymar muito bem, mas a desenvoltura dele, assim, né, a coragem, eu diria, para enfrentar o jogo mais dentro daquilo que é o futebol dele, isso me surpreendeu, né? Porque eu não imaginava que ele fosse tentar tantos dribles quanto ele tentou, fosse dar o corpo muitas vezes para o adversário bater como ele deu hoje, né? Até se colocando mais em risco. Foi pro choque, né, Alex? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Boa noite, Felipe, double Felipe. Que bom te ter do lado, porque jogar contra você era muito difícil, é melhor. Boa noite a todo mundo que está em casa. Cara, tudo que falta pro Neymar, de verdade, hoje também me surpreendeu positivamente. Porque você pode ver que no início ele pegou, carimbou um pouco mais. Aí ele veio e tomou uma chegadinha, tomou outra, aquilo que isso desperta ele, na verdade. Uma gasolina, né? E é normal, por isso que ele precisa jogar. E por isso que surpreendeu também ele querendo já começar a jogar hoje. Porque quanto antes ele começar, ele vai perder alguns receios, alguns medos voltando desse tipo de lesão. Que ele ainda não teve muitos confrontos, né, na verdade, nos treinamentos. E nos treinamentos você também, todo mundo acaba dando uma poupada num no outro. Mas tudo que ele já conseguiu fazer, aquilo que ele já traz de criatividade, para um momento como esse, é só gênio igual ele, na verdade, né? Chegou perto de fazer o gol algumas vezes, fora os passes que o Felipe falou que acabou encontrando bem, essa questão de tomar uma pancada aí de novo, de se encorajar, driblar uma, driblar duas, ameaçar. Foi muito daquilo que ele é. Então eu fico feliz demais e tenho certeza que ele vai para casa também mais feliz, porque acho que ele já pulou algumas etapas que ele falou, opa, minha musculatura suportou, porque muitas vezes você precisa de uma condição física, né, Felipe? Você faz um movimento, dois, ameaçou, freou, voltou, essa questão da musculatura, às vezes ela incha a perna mais fácil. Demora muito mais para recuperar, mas quantas ações ele já fez nesses 45 minutos primeiros que ele fez? Então não precisa queimar etapa nenhuma, depois ele pode jogar até os mesmos 45 minutos. Só que ele vai se desenvolver mais ainda. Então, tendo paciência, o corpo dele suportando da maneira que suportou, e acho que vai desbloquear, vai ajudar muito a desbloquear toda essa parte mental que é natural dele ter. Essa é a palavra, Alex, vai desbloquear. Ele já desbloqueou algumas etapas no jogo de hoje, que para mim é importantíssimo no jogo dele, porque ele trava muito e acelera, E isso é importante no jogo dele. Chute também. Você vê que ele já está sem medo nenhum, né, da lesão. E isso, daqui a pouco, recuperando a parte física, ele vai estar esse 100% que a gente espera. Agora, ele na entrevista pós-jogo disse também que ficou satisfeito porque correu mais do que ele imaginava que fosse conseguir, né? E realmente, ele se apresentou e tudo mais. Agora, ele tem que ir se acostumando aos poucos com o corpo dele, né? Porque hoje ele perdeu duelos na velocidade que ele não costuma perder.
né, quando ele está no auge da forma física. Então, ele vai entender qual é a hora de ir para cima, né, em que ele tem mais possibilidade de chegar à frente do zagueiro do que o inverso, porque em algumas oportunidades, é claro que em alguns lances ele conseguiu ultrapassar, né, teve uma na lateral esquerda aqui que ele vai, ameaça, a hora que ele dá, o cara já ficou para trás, aí ele dá um corte para dentro e acaba sofrendo a falta, ele conseguiu levar vantagem. Mas muitas vezes, pela falta de ritmo e de velocidade nesse momento, né, pós-lesão, ele vai perder para o zagueiro, né? E algo que ele não estava tão acostumado assim, né? Então é uma readaptação que vai ser necessária ele ter um pouco de paciência com ele próprio, né, Felipe? É verdade. E ele vai ganhando essa confiança para continuar fazendo os dribles. O Alex foi muito bem aqui, a gente jogou contra ele muitas das vezes e a gente pedia para ninguém bater nele, porque despertava ele. E isso aconteceu no jogo de hoje. Ele tomou a primeira chegada, tomou a segunda chegada. Na terceira chegada, ele voltou a ser o Neymar incisivo, driblador, habilidoso que sempre foi, achando o passe. E isso ele foi, eu vou voltar a repetir, desbloqueando as coisas. E uma das coisas que ele precisa readquirir é essa velocidade mesmo. Essa é a jogada dele no jogo, essa é a jogada, né? do quase gol, né? Que cortou o João dois, teve que reprogramar, puxou, bateu para canhota. O João Carlos fez uma excelente defesa. E teve um lance também no finalzinho, que ele tabela com o Guilherme acha ele fura a bola sobra para ele de novo e ele quase finaliza o gol. De canhota, né, Felipe? Aí fura, ela ainda sobra. Mas foi legal ver o entendimento dele. A gente, antes do jogo aqui, né, inclusive nos programas de debate, a gente conversava muito sobre a possível utilização dele e Soteldo juntos. E acho que hoje foi um exercício para isso, né? Porque na primeira etapa, já entendendo um pouco da função que vai ter, por diversos momentos a gente viu o Soteldo quase na bandeira do escanteio lá, tentando fechar algum espaço, ajudar de alguma maneira. Como é que vocês entenderam aí o primeiro encontro de Neymar e Soteldo em campo? Foi algo em torno de 20, 25 minutos, né, que eles ficaram juntos, até o Soteldo ser substituído pelo Tassiano, Alex. Aquilo que a gente acho que até ontem comentou e alguns devem estar comentando. Você acha que o Soteldo não vai correr tendo o Neymar? Ele poderia, às vezes, antes estar meio assim, será que eu sigo no Santos, será que eu não sigo, será que eu corro, será que eu não corro, querendo brigar com o Caixinha, com todo respeito. É muito mais fácil ele pensar nisso e ele perdeu essa queda de braço e ficou ali. Só que a hora que ele vai para a beirada, o Felipe lá em cima ele estava falando, verdade, ele está acompanhando, porque tem condição de fazer isso. O jogador é meio preguiçoso, meu filho. Tá com o Neymar ali, cara, o cara vai falar. Se o Neymar tá competitivo nessa idade da vida, com a vida ganha e tudo, você também vai ter que estar. E é prazeroso, até roubar bola, até você ajudar sem bola, ele tem o seu prazer para você vencer o jogo. Então quem tem que estar com algumas dificuldades é o Neymar. E já não é pela lesão também, porque ele já não manca. Esse é o primeiro passo. É a condição física normal dele ter sequência agora de vir. A recuperação dele de um jogo pro outro já vai ser mais difícil. Mas eu duvido que esse reconhecimento do Neymar para com o Soteldo jogando ali da maneira que ele jogou, e pode acrescentar muito. Cada boa que o Neymar dá para ele fazer, vai animar ele a seguir fazendo isso daí. Então, eu gostei porque eu sempre, falei ontem aqui, sempre falei na minha vida, eu gosto de acreditar em jogador bom. É muito mais fácil fazer o cara correr fisicamente do que, tecnicamente, você não vai pôr no cara. E o Soteldo, ele tem muito para ajudar. Você pega esse trio com esses caras aí, esses três... E ainda tem o Tiquinho lá na frente, né? O que eu gostei disso? Que ainda pode chegar o David Washington, né? Que foi contratado pelo Santos, está na seleção sub-20, né? Menino que estava no Chelsea. Vem emprestado, é mais um para se juntar aí nesse... Eu sou um Pituca jogando por trás com ele. Eu gosto demais do Pituca, cara. Então esse cara... Eu sou um dos críticos do Soteldo da parte tática. E quando o Neymar entrou em campo, ele mudou um pouquinho do que eu penso do Soteldo... da parte tática, porque ele recompôs, ele ajudou, e nada melhor do que você ter o Neymar do seu lado para você correr para ele mesmo, e o Neymar vai botar ele na cara do goleiro. E tem um cara no Santos que vai ajudar muito o Neymar nessa retomada, além do Guilherme e do Soteldo, o Tiquinho. Vai fazer a parede para ele, é um cara inteligente, é um cara inteligente, é um cara que vai conseguir dialogar com o Neymar quando ele chamar para o curtinho. Eu assim... Nos primeiros 45 minutos do Neymar, já estou esperançoso para ver o Santos mais leve. E uma das coisas que o Neymar também falou na entrevista, no final ali, é que esse time do Santos vai dar liga. Então, se um jogador como o Neymar quer que esse time do Santos dê a liga, os jogadores com certeza vão ver
essa entrevista e vão chegar no treinamento e falar, a gente fazia isso também, Alex. É lógico. A gente vai correr por esse cara, porque esse cara já ganhou tudo, já tem tudo e veio pra... E só agora eles vão assistir o prazer de jogar ali dentro, só que eles vão assistir e ver já o que o Neymar trouxe, né, que já agregou de movimentos, que eles podem... O Guilherme não precisa vir pegar tantas vezes a bola vai chegar, o Soteldo também não. O Rincon, ele também não vai precisar menos, que às vezes ele cuida um pouco mais do lado onde está o Soteldo. Mas dá para perceber no Santos uma energia, que o Santos a gente fala desde o ano passado. Muitos jogos ele teve dificuldade de criar, de construir. É muito em cima do Guilherme, e segue sendo com o Soteldo. E hoje agrega realmente algo que... E o segundo tempo foi outra energia já do Santos no jogo, né? Com a entrada dele, o time acho que se enche de confiança. E tem uma outra coisa, o Neymar pode potencializar o Guilherme e o Soteldo à medida que ele chama muito a atenção dos adversários. Hoje, em 2 ou 3 lances, o Guilherme pegou o adversário no mano a mano, foi dentro, né? Uma delas ele achou o Tiquinho, fez a ultrapassagem, o Tiquinho botou ele na cara do gol. No passe que ele dá pro Neymar, ele dribla 2. Exatamente. E dá o passe para trás pro Neymar. E em outro momento, o Guilherme, também uma bola que o Neymar recua um pouquinho, o Guilherme recebe na ponta, ele vai para dentro do marcador e vai até a linha de fundo e acaba não tocando para trás. Não, ele até toca para trás e o corte vem antes do atacante do Santos para chegar e finalizar. Então, é possível que os atacantes do Santos tenham mais espaço, né? Esses de beirada para jogar, devido à atenção que o Neymar vai chamar por dentro, né? Tiquinho, eu gosto pra caramba do Tiquinho, porque ele é inteligente, ele pode fazer parede, ele pode pifar. Eu tô achando ele ainda um pouco pesado, não necessariamente de peso, mas para os movimentos. É a tal da pré-temporada que ele chegou no finalzinho dela, né? E é outra coisa que a chegada do Neymar vai animar todo mundo a estar na ponta dos cascos, né, cara? Porque ele vai chegar antes de todo mundo, o nego não vai perceber isso. Não é só a chegada de helicóptero dele que é diferente. Mas é fácil um pouquinho. Os caras vão acabar entendendo tanto que o Neymar acaba treinando, né, cara? É isso. Vamos dar uma olhada nos números de Neymar, então, no jogo de hoje, nesses pouco mais de 45 minutos, né? Foram 6 de acréscimo, né? Depois o árbitro ainda deu mais um, então foram 52 minutos de Neymar hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 45 minutos, né? Só o segundo tempo, né? Não estão contados ali os acréscimos. Chute no gol 1, passes certos. Na verdade, no gol, né? Não são finalizações, porque ele chuta uma de fora da área, né? Num rebote. Essa é aquela que a bola vai ainda esquerda. bate uma de esquerda que o goleiro faz a defesa. Passes certos são 24, cruzamento certo 1, recuperações de bola 3 dribles certos e 5 faltas sofridas. E outra, aí falta o número que poderia ter de quantas vezes ele pegou na bola, por mais que ele pegou. Então, se for ver, se ele tem 20 esses passes certos, acredito que ele errou muito pouco no jogo, né? Para quem tá voltando, não só pelo talento, pro cara. Mas dá para fazer uma conta rápida aqui, ó. Se ele deu 24 passes certos, sofreu 5 faltas, quer dizer que no mínimo 29 vezes ele pegou na bola. São no mínimo 29 vezes. Mas é que ele erra 45. passe também. Erra também. Sabe por que ele erra passe? Porque ele tenta o mais difícil. Isso. E aí ele vai conseguir achar o passe improvável. Eu acho que ele conseguiu achar nesse jogo já. Perde bem poucas bolas. Eu acho até que teve mais drible, assim, se for ver, porque só eles são 2. Mas enfim, o importante é ter visto ele fazer movimentos que eu acredito que ele também estava um pouco inseguro ainda. E ele pôde fazer e sem mancar. O restante vai melhorar naturalmente. O Santos ainda joga no Campeonato Paulista no final de semana. É claro que um jogador que está há bastante tempo sem jogar, como é o caso do Neymar, os próximos dias vão ser importantes para ele sentir como foi o pós-jogo dele, né? Porque é natural que ele sinta uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma parte muscular que fica um pouco mais pesada, né? Mais cansada. Como é que você acha que vai ser o planejamento, ou vocês acham que vai ser esse planejamento dos próximos jogos do Santos, né? Ele vai continuar ganhando poucos minutos até ter condição de jogar uma partida inteira? Ou você acha que, por exemplo, contra o Novo Horizontino, domingo, pelo que ele mostrou hoje e pelos 45 minutos que fez, ele já começa fazendo os 45 iniciais e joga até quando conseguir? Ele jogou 2 amistosos, né, no Al Hilal. Isso. E ele fala também isso, eu estou repetindo muitas vezes da entrevista, porque eu prestei muita atenção para ver o sentimento dele, né? Claro. E ele jogou 2 amistosos, é sempre diferente de jogo valendo, de realmente você botar o pé e tomar umas chegadinhas, igual ele tomou no jogo de hoje. E isso, a recuperação amanhã vai dizer muito o que vai ser do final de semana dele. Se a recuperação dele for boa, ele tem todo um aparato para que ele consiga se recuperar bem.
eu acho que ele já começa o jogo, porque além da parte técnica, da parte genial dele, o Santos precisa muito dele, né? Os outros jogadores já se animaram com ele dentro de campo, eu acho que ele pode vir a jogar. A recuperação fisiológica, se a gente for ver, essa para ele vai ser sempre mais difícil, porque é a primeira. Se ele tivesse jogado se ele tivesse... Final de semana. Porque a hora que você vai jogar em sequência, essa próxima, essa primeira tá na euforia e tudo, você tá vindo. E quando a gente já jogou depois de um tempo, mesmo sem uma lesão assim, é normal que você esteja mais. Lógico que os aparatos, tudo que ele tem, a NASA do lado dele hoje, né? Facilita e ajuda muito. Só que vai ter uma queda, sim, vai ser mais difícil de recuperar. Porém, ele já provou que ele pode jogar 45 minutos. Lembra que a gente falando aqui, ele pode jogar 30. Quem joga 30, joga 45. Depende do ritmo, né? Depende do nível. Então, para quem joga 45, pode-se iniciar o jogo, sim, que é mais intenso, que não tem problema. Mas é óbvio que ele não passou por isso. E outra, esse nível hoje de volume que ele fez, ele deve ter corrido uns 4, 5 km aí do jeito que foi, com tantas ações intensas que às vezes ele não imaginava. E isso pode gerar um problema maior na sua recuperação, que às vezes ele não estava imaginando se desenvolver tanto da maneira que for. Ele fala isso, eu não imaginava desenvolto, né? Tá tão leve, fazer tantos movimentos que eu fiz hoje. E você vê a felicidade no rosto dele de conseguir fazer esses movimentos. Agora é aperfeiçoar. A musculatura dele está desacostumado a fazer tudo isso, né? Claro. E eu dizia do próximo jogo, porque o Santos enfrenta o Novo Horizontino, domingo, 4 da tarde, lá em Novo Horizonte. E depois tem o clássico contra o Corinthians. Na quarta-feira, em Itaquera, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Santos, né? No tapete de Itaquera. Imagino que o Neymar deva estar ansioso para jogar um clássico, né? O Neymar sempre gostou muito de clássicos, jogar contra o Corinthians, e imagino que ele deva estar ansioso também para voltar a viver essa emoção de enfrentar um dos grandes de São Paulo, né? Num jogo com toda a rivalidade que é peculiar, né? Jogo diferente, né? É diferente. Jogo diferente. Outra, lá na arena vai estar lotado. Onde ele for, vai estar. E o campo bom também, né? Isso aí realmente. Agora, é aquela questão de recuperar o prazer de jogar. Estava falando lá com o Felipe, não sei se você concorda, quem está em casa. É diferente você jogar, é gostoso jogar futebol lá na Arábia. Você pode jogar e ter o prazer lá. Agora, o prazer de jogar aqui, o desafio de jogar aqui onde a cobrança é maior, tudo se repercute muito mais. Lá é tudo praticamente, o pessoal reconhece tudo que você faz, até o pouco. Agora aqui ele te exige mais, então é gostoso vê-lo voltar a fazer isso e ele se ver fazendo isso de novo aqui no Brasil, que é um futebol, sim, competitivo e é isso que vai trazer energia para ele amanhã estar na arena, que ele fez gol na Copa do Mundo, né? Na Neoquímica Arena. Jogo contra a Croácia, abertura da Copa de 2014. E o que ele mais quer nesse momento, Felipe, é carinho. E o torcedor do Santos, no dia de hoje, deu muito carinho para ele, deu esse combustível que ele precisava e com certeza, se ele tiver mais minutos contra o Novo Horizontino, no meio de semana contra o Corinthians, ele vai estar dentro de campo e vai ser bom para o torcedor corintiano ver ele também dentro de campo, contra o Memphis, até a gente quer ver, né, também. Vai ser legal. Porque é um jogador que traz muita gente com ele. Ele não recebeu muito carinho dos jogadores do Botafogo dentro de campo, mas fora sim, né? Porque depois eu vi, por exemplo, jogadores do Botafogo pedindo desculpa pelas pancadas durante o jogo, mas pedindo uma foto. Ô, Ney, desculpa pelas pancadas, lá é coisa do jogo e tal, mas tira uma foto comigo aqui, por favor. E aí o Neymar tirou foto com todos os jogadores, com comissão técnica, staff, saiu com alguma marquinha, algum arranhão. Certamente. O Neymar nunca passa em branco, né? Ele sempre sai com alguma... Teria medo, cara, de dar uma tombada nele, pelo amor de Deus. A Copa do Mundo tá muito perto. Vamos cercar de perto, Desculpa. Toca, Ney. Desculpa, mas eu acho que daria uma mordidinha? De leve. Você daria. Para não perder o bonde.